voz mista ou mix voice e belting. Qual que é a diferença entre esses dois? Tanto você que começou a aprender a cantar agora, como você que já canta há bastante tempo, e até mesmo alguns professores de canto, não sabem explicar qual que é a diferença entre voz mista e belting. Você vai ver que um está dentro do outro e é por isso que a gente não consegue diferenciar um do outro. Às vezes você vê alguém cantando, fazendo um belting, você fala, ué, mas pra mim isso é voz mista. Ou você que domina a voz mista vê alguém fazendo, ou você que domina o belting vê alguém fazendo voz mista, você fala, ué, mas isso é belting. A gente vai entender como funciona esse universo do belting e da voz mista. Para a gente entender de forma bem direto ao ponto e colocar um ponto final nesse negócio, eu vou passar rapidinho aqui sobre a explicação do que é voz mista e do que é belting. Tem um vídeo aqui no canal explicando o que é voz mista, procura lá, Ícaro Melo, voz mista, você vai ver mais a fundo. Aqui eu vou explicar bem rapidinho. A gente tem o nosso registro de peito, notas graves, estralado, com bastante massa de prega vocal se tocando, e tem também a nossa voz de cabeça, fininha, onde a nossa prega vocal está esticada e tem menos massa se tocando. Por isso, ela tem esse som mais aveludado, mais fininho, mais leve, diferente da voz de peito que tem presença, tem pegada, tem esse som aqui imponente. Quando a gente quer fazer um agudo, por exemplo, eu quero cantar parabéns a você. Parabéns pra você. Mas eu não quero esse sonzinho de cabeça, esse sonzinho de voz de cabeça isolado. Eu quero um som com mais presença. Ao invés de cantar parabéns, eu quero cantar parabéns pra você. Olha, o que eu fiz aqui? Eu misturei a característica sonora da voz de cabeça com a característica sonora da voz de peito. E aí eu tenho a minha voz mista. Quando a gente olha sobre esse aspecto da mistura das características sonoras, do resultado sonoro das duas vozes, a gente pode chamar isso de voz mista olhando sobre esse aspecto. Tem toda uma questão muscular acontecendo aqui que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Você só precisa entender, para a gente saber diferenciar essas duas coisas, o que é a voz mista, qual é o resultado final da voz mista. Então, repetindo, para eu atingir um agudo com potência, com força, com essa pressão que eu tenho na voz de peito, essa imponência, eu preciso misturar as características sonoras. Por isso, daí vem o nome voz mista. Guarda isso aí. Notas agudas com potência, eu uso a minha voz mista, misturada. Beleza? Vamos pegar agora isso que a gente aprendeu e revisou agora, colocar numa caixinha e pôr aqui do lado, porque a gente vai falar sobre o belting. O belting de uma forma bem simples, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o belting, da onde ele veio, a sua história, a raiz no bel canto, para onde ele vai e todos esses outros detalhes. A gente vai pensar no resultado sonoro do belting. Quando você ouve alguém fazendo o belting, aqui eu vou dar um exemplo do que é o belting, como você pode fazer algo parecido com o belting, tudo depende de como sua voz está bem preparada ou não. Por exemplo, quando eu vou chamar alguém do outro lado da rua, esse é um exemplo muito clássico. Olha só. Ei! Aqui eu não estou gritando muito para não estourar o microfone, mas... Ei! Faz aí. Chama alguém do outro lado da rua. Essa voz que você solta aguda, bem projetada, com volume, essa voz aqui na frente, isso é o belting. Quando eu trago isso para o meu canto, isso vai soar para muitas pessoas como um grito, para outras pessoas como uma voz forte, imponente. Depende muito da situação e da interpretação da música. Mas o belting nada mais é do que isso, esse som imponente, esse som lá no agudo, com potência, com uma questão de metal para que ele ganhe mais projeção ainda, pensando em acústica. O belting, de forma bem simples, o que ele é? Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre o belting, da onde ele veio, as raízes que ele tem no bel canto, para onde ele vai e muita história. A gente vai tentar ir direto ao ponto pensando no resultado sonoro. Quando você ouve alguém fazendo belting, se você nunca ouviu alguém fazendo belting, você pode você mesmo aí fazer um teste. Imagina que você vai chamar alguém do outro lado da rua. Esse exemplo ele é bem clássico. Faz assim, ó. Ei! E aqui eu não tô gritando muito, não tô soltando muita voz para não estourar o microfone e não estourar o seu tímpano aí se você estiver ouvindo com fone. Ei! Faz aí, chama alguém do outro lado da rua. Ei! Vem aqui! Essa voz bem projetada, metalizada, com agudo. Quando você ouve isso na música, você ouve, nossa, parece que a pessoa deu um grito cantado, ou parece que a pessoa colocou mais emoção nessa parte, alguma coisa aconteceu que até arrepiou. Isso é o belting. Se a gente pegar essa característica que a gente acabou de falar, olha só, é agudo e é potente, e comparar com a voz mista que a gente falou agora há pouco, a gente não está falando da mesma coisa? Não parece que está falando da mesma coisa? E tá. Vamos imaginar o seguinte,
A gente tem aqui a voz mista, que é infinita em possibilidades. Eu posso ter uma voz mista mais projetada, menos projetada, com mais pressão. Enfim, eu posso ter uma infinidade de nuances da voz mista. Vamos pensar assim, uma prateleira de livros chamada voz mista. Então tem vários livros ali, cada livro é uma nuance da voz mista. Agora tem um que é uma voz bem projetada, com bastante espaço de ressonância, com um quesinho de metal na voz, na região aguda. Isso é um desses livros. E esse livro a gente vai chamar de belting. Ou seja, o belting nada mais é do que uma dessas nuances de voz mista, mas ele tem as suas características próprias. É uma voz mista com exatamente essas características. Quando você faz voz mista com essas características que a gente citou agora, a gente pode chamar isso de belting. Ponto. É por isso que muita gente confunde. Muita gente não sabe separar as duas coisas. O belting, ele tá dentro da voz mista. Um exemplo bem legal que a gente pode dar é aquele negócio do todo polegar é dedo, mas nem todo dedo é polegar. Vamos trazer isso para a voz mista e para o belting? Todo belting, ele é voz mista. Não importa o que falem, ele é voz mista. Mas nem toda nuance da voz mista é belting. Ponto. É bem simples assim. Isso não... porque algumas pessoas acabam fazendo do belting quase que uma religião, né? Isso não quer dizer que eu estou rebaixando o belting, a técnica necessária para você produzir o belting, porque existe todo um preparo para você conseguir esse resultado sonoro. Você tem que ter as suas pregas vocais bem... sua musculatura da laringe bem trabalhada como um todo. Você tem que dominar esses espaços internos, os ajustes certos. É um caminho meio complicado mesmo para quem está começando agora. Algumas pessoas conseguem produzir assim de forma empírica. Eu preciso soar dessa forma? Pá, soa dessa forma. Para algumas pessoas é necessária uma construção, porque tem alguma coisa deficiente ainda na voz que precisa ser melhorada. Ele tem sua dificuldade sim, mas só que o belting ele não se isola da voz mista. Ele está ali dentro. E ponto, acabou. Algumas outras metodologias, elas vão fazer uma salada ainda de nomes, misturando, e tá tudo bem. Se for para ser didático, ensinar a pessoa até o resultado que ela quer, tá tudo bem. Mas toma cuidado quando você estiver estudando por aí, para não gerar confusão na sua cabeça. O belting, ele é uma das nuances da voz mista. Ponto, é simples assim. Você pode treinar sua voz mista aqui no canal, através do meu curso de técnica vocal Cantar Bem, o link está na descrição aqui do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse assunto, não esquece de comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo só sobre belting, avisa aqui também que a gente vai fazer e você vai treinar. Eu vou colocar bastante exercícios para você. Lá no meu curso já tem isso, corre lá no Cantar Bem, você vai ter muita coisa sobre voz mista, registros vocais, afinação de voz, tudo que você precisa para cantar bem como você sempre sonhou. É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.